Olá, o meu nome é Pedro Brito e sou Associate Dean na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PMEs. Hoje temos connosco a Sara Almeida, fundadora da Compasso. Uma das suas áreas de especialização é a área de estratégia e planeamento e hoje terei a oportunidade de entrevistar a Sara para que todos os gestores de PMEs que estão a visualizar este conteúdo possam também aprender mais sobre este tema. Sara, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença hoje. Nós gostaríamos de explorar, em particular, um tema que parece relativamente evidente, mas que nem sempre as pessoas colocam em prática, os gestores colocam em prática, que está relacionada com a definição dos objetivos. Definição de objetivos comerciais, a definição de objetivos para as equipas, a definição de objetivos de crescimento. Gostaria muito de ter a tua visão sobre a importância. Porquê é que é tão importante definir objetivos nestas diferentes dimensões? Obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Falando de objetivos, eu acho que tocaste num ponto muito importante, que é, quando falamos de objetivos, é preciso termos a capacidade de definir que tipo de objetivos é que estamos a falar. Quando eu estou a falar com PMEs, quando estou a falar com gestores e estamos a falar de definição de objetivos, é importante perceber que um objetivo de um negócio não passa só pelo crescimento, passa também pela definição de recursos, como recursos humanos, passa pela definição de recursos financeiros, passa pela definição de recursos que nos permitem manter o negócio a andar. Eu gosto de fazer uma analogia que é exatamente com o GPS de um carro. Quando nós entramos dentro de um carro e queremos dirigir-nos a algum lado, mesmo que seja uma morada ou uma direção ao qual nós já estamos habituados a ir, o GPS vai nos dar um apoio extra, vai nos permitir muitas vezes chegar mais lá, vai nos permitir chegar mais depressa ao destino, mas acima de tudo vai nos permitir criar planos de contingência. Portanto, imaginemos uma situação como hoje de manhã, que eu tive que vir para aqui, para o estúdio, coloquei a morada no GPS, sabia perfeitamente como vir para a Nova e apercebi-me que havia trânsito porque havia um acidente. O GPS imediatamente calculou uma nova direção e eu vim ter aqui a horas, cumprindo o objetivo que eu tinha de chegar aqui às 8h30. Portanto, fazendo aqui uma analogia com as PMEs, imaginemos uma PME que tem como objetivo faturar 1 milhão no ano de 2024, este objetivo de faturação deve ser repartido depois no sentido de conseguir perceber quais são as atividades e quais são as tarefas que eu preciso de realizar de uma forma mais granular para poder chegar a este milhão. Porquê é que é tão importante dividir? Eu compreendo porque reconheço que muitas pessoas com quem eu falo, de PMEs, têm um orçamento ou têm uma visão sobre quanto é que querem faturar durante o ano, mas depois não repartem em meses ou mesmo em semanas, dependendo também da natureza do seu negócio. Porquê é que é tão importante partir esses objetivos em pedaços mais pequenos, sejam eles semanais, sejam eles mensais? Outra analogia, que é como é que nós conseguimos pôr um elefante dentro de um frigorífico? Partimos o elefante às fatias e pomos lá dentro. Acaba por ser um bocadinho esta a ideia. Quando nós temos um objetivo muito grande, sem a capacidade de perceber quais são os passos que nós temos para lá chegar, este objetivo não se realiza. Se eu quero, por exemplo, no meu caso, se eu quero perder, imaginemos, 15 quilos ao longo deste ano, esta perda de 15 quilos vai estar associada a tarefas que eu tenho que desenvolver para lá chegar. Será ir ao ginásio 2 ou 3 vezes por semana, será ter alguma restrição alimentar. Portanto, estas tarefas e estas atividades que depois se desenrolam ao longo do tempo é que me permitem atingir um objetivo. Faz imenso sentido. Sabes que, fazendo aqui um paralelismo também com atividades que conheço de forma mais próxima e pegando na ideia de 1 milhão, vou colocar aqui 1.200.000 para facilitar as contas. Na prática, dividido por 12, estamos a falar de 100.000 euros. Os 100.000 euros parece mais realista conseguir atingir do que 1.200.000 em muitos casos. E depois é interessante porque 1.200.000, dependendo da atividade, eu estou a pensar numa atividade de serviços em que tem ciclos comerciais muito rápidos, são ciclos comerciais de quase semanais,
eu consigo pegar em 100 mil euros e dividir por 4 semanas em média, portanto estamos a falar de 25 mil euros. Assumindo que eu tenho 5 pessoas na equipa, eu posso dizer que cada uma destas pessoas tem 5 mil euros de objetivos para atingir, que é diferente de dizer que cada uma destas pessoas tem 250, 300 mil euros de objetivos para atingir. Portanto, é mais fácil, pegando a tua analogia, estou a tentar traduzir para a realidade que conheço, de facto é muito mais fácil dizer a uma pessoa da nossa equipa comercial que o teu objetivo são 5 mil euros. Parece até relativamente fácil, não é? Portanto, eu compreendo. E para além da outra dimensão que tu disseste, que é quase os cenários. Se alguma coisa não corre bem, eu também consigo recalibrar à semelhança da analogia que fizeste do GPS. A palavra-chave, quando estamos a falar de objetivos e da importância que os objetivos têm para os nossos negócios, é cenários. Portanto, quando eu estabeleço um objetivo para o meu negócio e este objetivo é depois repartido mensalmente para eu conseguir lá chegar, eu tenho que ter a capacidade, como gestor da PME, de criar cenários para entender como é que eu consigo chegar a esses objetivos e o que é que acontece se eu não estiver a chegar a esses objetivos. Para isso temos ferramentas que nos permitem fazer o acompanhamento ao nível de atingimento dos objetivos. Mas, mais que nada, é preciso ter a capacidade de não nos assustarmos com um grande objetivo, porque a partir do momento que repartimos, como estavas a dizer, parece que até se torna a coisa mais fácil. Tu falaste em ferramentas. Que tipo de ferramentas é que podem ser utilizadas para facilitar este acompanhamento de objetivos? Em primeiro lugar, é preciso termos em consideração a natureza do negócio. Tal como tinhas dito, temos negócios que podem ser serviços, temos negócios que podem ser produtos, temos produtos que têm ciclos de vida mais curtos ou superiores. Portanto, em primeiro lugar, a principal ferramenta, diria que é o scorecard KPI, em que temos num papel, podemos falar num papel e numa caneta, podemos falar num PowerPoint, podemos falar numa conversa, numa reunião. A primeira coisa a fazer é um quadro onde estabelecemos objetivos de um lado e recursos disponíveis do outro lado. Isso é o scorecard? Este é o scorecard. Okay. O scorecard permite-nos olhar para a empresa como um sistema. Portanto, permite-nos olhar não só para finanças, como também para recursos humanos, como também para recursos operacionais, olhando para a empresa como um sistema que funciona com várias peças. Estas peças todas juntas no scorecard têm um papel importante de engrenagem, não é? De garantir que lá está, o carro continua a funcionar. Portanto, se eu estava a fazer a analogia há pouco, que dizia que o GPS são os objetivos, o KPI, o scorecard KPI acaba por ser um bocadinho um mecanismo, um motor que permite a coisa funcionar. Esse mapa, portanto, esse scorecard, esse mapa onde tens os teus objetivos, os recursos, como é que defines esses indicadores? Não é? Os KPIs são os Key Performance Indicators, não é? Os indicadores de performance. Como é que eles são definidos? É com base num histórico? É com base em que critérios, tipicamente? Portanto, estes KPIs são definidos, em primeiro lugar, de acordo com a tipologia de negócio que nós temos, e os KPIs têm que ser definidos de maneira a conseguir traduzir, ou seja, têm que falar com o objetivo, não é? Se eu fiz uma definição de objetivos, como estavas a falar, de 1.200.000 num ano, tenho 5 pessoas na equipa e quero ter, e para atingir estes 1.200.000, provavelmente vou precisar de contratar mais uma pessoa. Os KPIs têm que ter uma ligação direta a estes objetivos para os poderem medir. Certo? A partir do momento em que eu tenho KPIs que não fazem qualquer tipo de sentido em relação aos objetivos e que não medem nada, nem me permitem fazer uma previsão do que vai acontecer relacionado com os objetivos, os KPIs não estão ali a fazer nada. Portanto, é uma coisa que não deve ser descomplicada. Eu não preciso de 20 KPIs para fazer acompanhamento do meu negócio. Claro, nós podemos ter um objetivo que é de crescimento, o indicador é o aumento de vendas e depois a meta são os tais 1.200.000, não é? Para clarificar. Exatamente. Uma das estratégias que eu já assisti por várias empresas que eu achei interessante, até porque adotei-a em determinada altura porque vi que funcionava bastante, foi fazer uma definição de objetivos bottom-up. Ou seja, ao invés de ser a organização a definir os objetivos do topo para a base, não é? De um diretor comercial ou de um diretor geral, do gestor da empresa para as suas equipas, fazer ao contrário, desafiar as próprias equipas a propor aquilo que são os objetivos, tendo em consideração
o histórico, não é? As relações que já têm contratualizadas ou que estão prestes a ser contratualizadas, as empresas com quem estão a dialogar e, curiosamente, no final do dia, aquilo que acontece é que quando se soma o contributo individual previsto de cada uma das pessoas, na maior parte dos casos, o valor é superior àquele que o próprio gestor poderia almejar e que acaba por criar uma espécie de uma almofada para que, mesmo que não atinjam exatamente os objetivos que individualmente propuseram, no final do dia tem maior probabilidade de atingir os objetivos que o gestor deseja. Achei uma estratégia também muito interessante. As empresas são feitas de pessoas, não é? Nós contratamos talento com a visão de estar a criar valor para o meu negócio. Eu acredito que as duas estratégias devem acontecer ao mesmo tempo. Portanto, um diretor de uma empresa deve pedir um top-down de objetivos e de valorização do negócio, imaginemos para o seguinte trimestre, deve pedir isto aos seus diretores de linha, mas também deve haver depois um trabalho de bottom-up ao nível das equipas comerciais. Onde está a criação de valor é exatamente na diferença entre os dois valores que vão chegar. É aqui que nós vamos perceber onde é que estão as oportunidades e onde é que vamos ter que fazer provavelmente uma alocação de recursos de forma mais eficaz. Uma última questão, se calhar vale a pena elaborar, porque no caso das PMEs, um dos principais desafios é a falta de tempo. É a falta de recursos financeiros, muitas vezes, mas a falta de tempo porque as equipas são relativamente limitadas. Muitas vezes o diretor comercial ou o diretor de vendas é o próprio diretor-geral, face à dimensão, ao momento que a empresa passa. Que sugestões, ideias é que tu poderias dar a todos os gestores e empresários que estão numa fase em que têm ainda muito poucos recursos ou que ainda estão numa fase de crescimento e que não têm uma equipa de vendas, para que esta dimensão de definição dos objetivos tenha mais impacto no crescimento da sua organização? Eu aqui daria duas estratégias. Referiste que o recurso que o tempo é um recurso limitado. Nós, quando estamos a fazer definição de objetivos, devemos considerar o tempo como um possível objetivo, como um recurso bastante ilimitado. Quando estamos a fazer gestão de recursos nas nossas empresas, tempo é exatamente aquele recurso que não volta atrás, não conseguimos ir buscar mais. Tudo o resto nós conseguimos, de alguma maneira, pedir mais, ir buscar mais, fazer uma estratégia para conseguir atrair mais desse recurso necessário, seja financeiro ou humano, mas o tempo é aquele que nós não conseguimos. Portanto, aqui, para um gestor de PME que tem bastante restrição de tempo para conseguir chegar a todo lado, eu diria que, quando estamos a fazer a definição de objetivos, é preciso saber priorizar esses mesmos objetivos. Portanto, eu sei que a minha empresa, que quero que a minha empresa seja a melhor em qualquer coisa, na área que está a desenvolver, mas eu preciso de ter uma capacidade para estabelecer qual é o objetivo que eu quero chegar primeiro. Isto é uma estratégia, portanto, saber exatamente muito bem claro na minha cabeça, como gestor de PME, o que é que eu quero fazer em primeiro lugar. É uma questão de objetivos financeiros, é uma questão de objetivos operacionais. Estou a considerar internacionalizar. Se internacionalizar é uma estratégia, então tem que ter os objetivos para essa internacionalização. Preciso de saber priorizar. Uma dica que eu gosto, que eu costumo falar com alguns gestores de PMEs é, no nosso horário de trabalho, bloquear horas específicas para as áreas da empresa. Se eu sou gestor de PME e tenho que discutir comigo mesmo, como diretor de marketing, quais são as definições de marketing, qual é a definição de objetivos de marketing, tenho que olhar, se calhar, para o meu horário e à sexta-feira de manhã tirar 2 horas para fazer isso. Depois, 2 horas a seguir para fazer a definição de objetivos e fazer a avaliação da estratégia comercial. Não precisa de ser todos os dias da semana, não precisa de ser todos os meses, mas precisa de ser estabelecido um dia específico no nosso horário para fazer isso. A partir do momento em que nós começamos a ter mais recursos na empresa, já é possível fazer esta delegação e conseguir estar com uma visão um bocadinho mais geral do negócio. Mas descomplicando o sistema de definição de objetivos, não só priorizar, como eu estava a dizer há pouco, é importante, mas também é importante não estabelecer para um mês 30 objetivos. Certo.
Eu vou pegar nos dois temas que abordaste, parecem muito interessantes. O primeiro relacionado com a prioritização. De facto, um gestor de uma PME com poucos recursos tem que fazer escolhas. E às vezes é difícil porque eu pessoalmente tenho assistido muitas vezes a gestores a tentarem, desculpe a expressão, ir a todas. E quando existem poucos recursos, o risco que existe é de algumas das todas que vamos não ter os resultados pretendidos. Deixo aqui algumas ideias também. Por um lado, mais uma vez, depende muito do negócio, mas a criação de rede de vendas. Muitas vezes eu, não tendo equipa de vendas, posso subcontratar esta equipa de vendas fora da minha organização. Acho que o tema da segmentação é relevante, porque, sobretudo no início dos negócios, há um bocadinho a tentação de ir aos amigos e aos contactos mais próximos, para tentar, junto da minha rede de contactos, gerar o máximo de oportunidades comerciais. Cada vez mais eu considero que é fundamental fazer uma análise mais inteligente do processo comercial. Perceber quais é que são o tipo de empresas que têm ciclos de vendas mais curtos, perceber, por exemplo, qual é que é o tipo de negócio em que tem menos decisores para tomar decisões, porque às vezes algumas organizações são muito apetecíveis, mas têm muitos decisores, isto reduz a possibilidade de fazer a conversão da venda, pelo menos num tempo que eu desejo e que preciso, por questões até de tesouraria. Perceber que verticais ou setores de atividade têm mais propensão para comprar o meu negócio e apostar numa fase inicial para ganhar volume e depois então contratar pessoas. Portanto, claramente que o tema das escolhas, que pode às vezes dar algum medo, não é? Porque tentamos ir a todas para conseguir o máximo de oportunidades possíveis, é claramente uma estratégia de definição de objetivos muito interessante e quando falaste na questão da prioritização, eu queria apenas fazer este reforço. Sobre a questão do bloquear tempo, vou partilhar uma experiência minha. Eu, durante muitos anos trabalhei na área de vendas, ainda trabalho na área de vendas. Eu acho que todo um bom gestor será sempre um bom vendedor, seja dentro das suas equipas, seja na comercialização dos seus produtos. Há um tema que, na definição de objetivos e na implementação dos objetivos, tem a ver com a disciplina de venda, disciplina de definição de objetivos, que é o tal tema que estavas a falar do bloquear o tempo, não é? Aquelas 2 horas, porque quando nós estamos a perseguir um determinado objetivo, seja de vendas, seja outro, estamos dispersos na nossa agenda, agora vou a 5 minutos fazer uma coisa, depois vou fazer outra completamente diferente, não entramos naquele flow, não entramos naquela dança que nos dá ritmo. Exato. E aquilo que eu sinto é que sempre que eu invisto mais tempo, 1 hora, 2 horas, por exemplo, a perseguir determinados objetivos comerciais, posso ter muitas negas, mas a partir de determinada altura entro num ritmo que tudo parece mais fácil. A narrativa está lá, lidar com as objeções são muito mais fáceis e os resultados aparecem. Portanto, queria também aproveitar esta tua sugestão para deixar aqui uma nota de rodapé mais pessoal. Estavas a falar dos resultados. Um tema muito, muito importante que toca exatamente a prioritização e o bloqueio de tempo, a tal disciplina que estavas a falar, é a avaliação dos resultados. Avaliar, testar e medir. Quando eu tenho menos tempo, lá está, como estavas a dizer, tentar ir a todas não é uma boa estratégia porque o mercado é bastante complexo, independentemente da tipologia de negócio ou do setor em que estamos a atuar. Sabemos perfeitamente que há várias forças que podem afetar o nosso negócio. E isto é outra coisa que deve ser feita também. Ter muito bem claro quais são as forças externas que podem afetar o meu negócio quando estou a fazer a definição desses objetivos. Mas o que eu queria referir aqui é a avaliação dos resultados. Portanto, quando estamos a bloquear este tempo para falar, como estavas a dizer, de vendas, que hoje em dia é, diria, a estratégia mais importante a ser definida numa empresa, é a estratégia comercial. Quando estamos a fazer essa definição de objetivos, temos que também tirar um tempo para avaliar ok, o que eu fiz anteriormente nestas diferentes áreas, como é que está a resultar? Porque muito provavelmente nesta avaliação de resultados, neste testar e medir, há de haver coisas que eu já consigo pôr para trás. E conseguindo pôr essas coisas para trás, o tempo disponível para outras áreas de maior valor para a minha empresa aumenta. E esta é outra, mas isto, quando estamos a pensar em definição de objetivos e recursos, o avaliar, testar, medir, experimentar é chave para qualquer negócio. Eu própria sou gestora de uma empresa e eu sinto muitas vezes necessidade de parar
olhar para as coisas que estão a acontecer e começar a pôr coisas para trás e dizer isto não resultou, para imediatamente. Corrigir e melhorar. Exatamente. Sara, em jeito de fecho desta sessão, que aproveito para agradecer, aqui 2 ou 3 notas. Portanto, falámos da definição de objetivos para antecipar as necessidades de recursos, mudanças inesperadas, tal como deste o exemplo do GPS, usar ferramentas que clarificam os objetivos, mas também as metas, saber partir grandes objetivos em pequenas metas para tornar muito mais fácil o atingimento destes objetivos, priorizar, escolher, tendo em consideração os recursos disponíveis, alocar o tempo adequado a cada uma das atividades e, não menos importante, avaliar para continuar a melhorar e começar então todo o ciclo novamente para podermos garantir que estes objetivos têm um impacto positivo nas nossas organizações. Sara, muitíssimo obrigado uma vez mais e até breve. Até breve. Obrigada.